Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 11ª lição deste trimestre. Ruth, capítulo 2. Ruth encontra Boaz. O texto áureo está em Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A leitura bíblica com todos está em Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 23. A verdade prática nos ensina: a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas, e é assim que podemos ver que a graça de Deus tem um rosto humano. A leitura bíblica com todos está em Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 23. A verdade prática nos ensina que a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas, e é assim que podemos ver que a graça de Deus tem um rosto humano. Na introdução do comentário, lemos que o novo episódio da história, contada no capítulo 2 de Ruth, é carregado de eventos surpreendentes, que começam com a apresentação de um novo personagem. A decisão de Ruth de ir ao campo para respigar, ou seja, para colher os restos das espigas que eram colhidas, lhe fez correr riscos, mas lhe abriu muitas possibilidades. Ela encontrou quem lhe favorecesse, colheu alimento, fez amizade, adquiriu status. Sob as asas do Deus de Israel, Ruth recebe uma porção da paga, do pagamento, por sua lealdade a Noemi, por meio do seu benfeitor Boaz. Um novo dia trará novidades. Aprendemos com esse episódio na vida de Ruth que, por maiores que sejam nossas lutas e tragédias, Deus está cuidando de nós de maneiras maravilhosas. O primeiro tópico da lição nos fala sobre um encontro casual. Item 1, Ruth colhe alimento. Como essa história inicia? Ruth toma uma iniciativa.
ela fala para sua nora, para sua sogra Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ou seja, alguém vai se importar comigo, alguém vai me demonstrar bondade, alguém vai me demonstrar favor. E essa pessoa que me der essa oportunidade, eu vou colher alimento para nós duas. E ela lhe disse: vai, minha filha. Veja que Ruth tomou a iniciativa de fazer alguma coisa pela situação das duas. Quando nós tomamos a iniciativa, Deus abençoa os nossos esforços. E nesse novo dia, nós temos aqui um novo elemento. Noemi fala sobre um parente de seu falecido marido Elimeleque. Ele se chamava Boaz e terá um papel importante na história. O nome Boaz significa homem rico, homem proeminente, homem de bens. Noemi contempla os campos de cevada que confirmavam a notícia que ela tinha ouvido ainda quando estava na terra de Moabe, de que Deus visitou o seu povo lhe dando pão. Ruth a ouvia e ponderava em qual dos campos ela poderia ser favorecida para adquirir alimento. Afinal, ela não conhecia aquela região, ela não conhecia aquelas pessoas. Para ela, tudo era novo. Era uma estrangeira. Então, ela se colocava à disposição de quem pudesse lhe favorecer, de quem tivesse piedade, misericórdia da vida dela. Por ser moabita, talvez ela não tivesse conhecimento que, pelas leis judaicas, os pobres, órfãos, viúvas, eles podiam, na época de colheita, ir aos campos e coletar as espigas que fossem deixadas para trás. Mas, como era uma lei judaica, talvez ela não conhecesse. Após tomar essa iniciativa, Ruth começa a coletar as espigas em um campo. Mas veja que campo! Ruth, por casualidade, entrou no campo que pertencia a Boaz. Por coincidência. Que coincidência que, na verdade, é a providência divina. Veja o controle soberano de Deus sobre as questões humanas. Ruth não sabia a quem pertencia o campo onde ela estava. Ela não tinha essas informações, mas Deus a direcionou para o local onde ela seria abençoada. Isso mostra que quando temos um coração voltado para Deus, um coração leal, fiel, sincero, Deus nos guia para a direção correta. Para não restar nenhuma dúvida, veja mais uma pista da providência divina. Boaz era do mesmo clã, ou seja, da mesma parte da tribo a que pertencia Elimeleque, ou seja, o finado sogro de Noemi, o finado marido de Noemi e, portanto, sogro de Ruth. Ela estava indo justamente para o campo de uma pessoa que era da mesma parte da tribo que o seu finado sogro. Alguém poderia dizer: mas que coincidência, que acaso favorável! Porém, nós que confiamos em Deus e na sua direção, sabemos que isso é a providência divina em ação. Agora, Ruth estava no campo de propriedade de Boaz. Os sentidos de compromisso, de lealdade, de deveres de família, agora estão pairando sobre o campo de cevada, mas os personagens ainda não haviam se encontrado. De repente, eis que Boaz veio da cidade de Belém ao campo. Mais uma feliz coincidência? Alguém poderá dizer. Na realidade, isso é indício da providência divina. Deus estava direcionando o caminho e as ações daqueles dois personagens para que eles se encontrassem e dessa forma pudessem abençoar um ao outro. Veja como é bom termos a certeza que Deus cuida de nós. No subsídio para o professor, nós encontramos mais alguns detalhes sobre esse personagem. O seu nome completo significava: na força de Jeová ou de Yahvé, o rei se regozijará. Com essa simples apresentação, o escritor apresenta um outro personagem, marca um novo momento na história. Nessa introdução, o autor aguça a curiosidade, informa ao leitor que Noemi tinha um amigo, ou seja, ele era amigo de Noemi através de seu esposo. É o que nós encontramos no versículo 1 do capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque. Seu nome era Boaz. Além disso, ele era uma pessoa rica, influente. O seu nome também pode significar algo do tipo herói de guerra,
homem rico, o que lembra bravura militar e riqueza juntas. Mas como aqui não há pano de fundo militar, essa palavra significa ser mais um título de alta posição social. A cena seguinte confirma a sua riqueza. O processo legal, mais tarde, confirma o seu alto status social. Ou seja, Boaz não era apenas rico e poderoso, mas também uma pessoa da elite daquela sociedade. Alguém cuja riqueza e alta reputação em Belém lhe deram forte influência entre os seus pares, homens aristocráticos, nobres, generosos. Esse detalhe tem muita importância, porque a descrição contrasta Boaz com os homens um tanto fracos do capítulo 1. Os homens que haviam migrado da terra de Belém para a terra de Moabe e lá haviam morrido. Sua estatura e influência podem ser significativas mais adiante na história. Será que ele não poderia em algum momento ajudar duas viúvas vulneráveis? Além de influente, Boaz também era do mesmo clã que Elimeleque, o finado marido de Noemi. Era o clã dos Efrateus. O clã era um grupo de famílias que pertenciam à mesma tribo e que tinham um ancestral comum. Era o único grupo mais importante na sociedade israelita. Os clãs, eles desfrutavam da posse inalienável de terras específicas, posse que o Goel, ou seja, o líder daquele clã, era obrigado a proteger para que aquelas terras não acabassem passando para outras tribos. A menção do relacionamento de Boaz com Elimeleque dava a entender que essa lealdade do clã e os deveres que faziam parte de tudo isso poderiam fazer com que ele usasse sua influência em alguma data posterior. São comentários do Antigo Testamento, Ruth. No versículo 4, nos fala da chegada de Boaz ao campo. Ele disse aos trabalhadores, aos segadores, aos homens que estavam fazendo a colheita em seu campo: "O Senhor seja convosco." E eles respondem: "O Senhor te abençoe." Esta saudação era costumeira, porém ela deixa nas entrelinhas a presença de Deus ali naquele lugar de uma maneira especial. A presença de Deus direcionando as ações e reações das pessoas. E nos mostra que, no fundo de tudo, Deus está sempre no controle das situações. No terceiro item, nós vemos Boaz conversando com o encarregado. Ele pergunta ao que estava cuidando dos trabalhadores. Seria o que nós chamaremos o capataz. Ele pergunta: de quem é esta moça? Veja que ele não pergunta quem é esta moça, ele pergunta de quem ela é. Isso mostra que ela queria saber a sua identidade. Ela era empregada de algum outro proprietário de outros campos? A qual família ela pertence? A qual clã ela pertence? E o capataz, o encarregado, ele responde: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ele não sabia o seu nome, mas ele sabia que ela era uma estrangeira, uma moabita, e que ela tinha vindo com Noemi, daquelas regiões de Moabe. A menção dele de que era uma estrangeira, uma moabita, indica os riscos que ela poderia passar por ser estrangeira. Não somente por ser estrangeira, mas por ser uma moabita. Afinal de contas, na lei de Moisés havia a ordem expressa de Deus para que o povo moabita fosse considerado como inimigo, inclusive digno de ataques, de retaliações, de violências. Porque, num passado um pouco distante, os moabitas haviam atacado o povo de Israel de forma covarde, de forma cruel. Então, em retaliação, Deus deixou a ordem para que os moabitas fossem sempre considerados como inimigos. Dessa forma, embora não houvesse aquela hostilidade àquela jovem moabita naquele momento, mas havia o risco, havia na fala daquele capataz, daquele encarregado, talvez o temor de que alguém pudesse agir de uma forma violenta ou perigosa contra aquela estrangeira. Mas não era apenas isso. A ligação de Ruth com Noemi. Noemi era uma pessoa conhecida naquela cidade, principalmente pelo fato de ter ido há 10 anos atrás e, quando voltado, estava sem o marido, sem os filhos e apenas acompanhado da sua nora moabita. Portanto, a sua história
não era algo incomum, algo esquecido, mas algo que estava, como nós diríamos, conhecido das pessoas naquele momento. Então, o empregado ele faz referência a esses elementos a Boaz para lhe dar uma ideia melhor da situação de Ruth. No segundo tópico de nossa lição, Boaz trata bem Ruth. Veja como ele desenvolve a conversa com ela. Ouve, minha filha. Ele a chama de minha filha. Ele não a chama por moabita, estrangeira, minha filha. Ou seja, ele se dirige a ela com carinho e generosidade. A partir daquele momento, ela estava autorizada a rebuscar, ou seja, catar as espigas que sobravam onde ela quisesse. Ele deu ordem aos servos que não a trocassem de campo, ou seja, não a tirassem dali. Ela ficaria na companhia das servas de Boaz, e se elas fossem para outro campo, que fosse com elas. Dessa maneira, Boaz estava colocando uma companhia feminina que seria uma forma de já enturmar Ruth naquela comunidade. Seria uma forma de começar a acolher aquela jovem moabita. E assim aconteceu até terminar a colheita da cevada e do trigo. Quando ele dá esta recomendação a ela, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ou seja, não vá embora daqui, fique aqui neste campo colhendo, porém aqui ficarás com as minhas servas. Isso era uma grande bênção, era uma grande generosidade da parte de Boaz. Diante desses atos de bondade, Ruth se inclina com o rosto rente ao chão e pergunta a Boaz o porquê daquela bondade, daquela generosidade. Afinal, Boaz se comporta com ela de uma forma extremamente agradável. Teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, as minhas servas. Não dei ordem aos moços para que não te incomodem? Se tiveres sede, vai até os vasos, ou seja, as vasilhas de pedra onde eram colocadas águas, e bebe do que eles tirarem. Ou seja, você pode se servir da água que os trabalhadores bebem. Você não precisa trabalhar com sede. Então, diante de toda essa generosidade, ela pergunta, por que achei graça em teus olhos? Por que você está me favorecendo? Eu sou só uma estrangeira. Era isso que significavam as suas palavras. Em outra maneira, ela dizia, eu sei que o teu povo e o meu são inimigos, mas você está sendo bondoso comigo. Por que você está fazendo tudo isso? Por que você está sendo tão bom assim comigo? E respondeu Boaz da seguinte maneira, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do marido dela e do teu marido. Deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecias, que não conheceste. Ou seja, Boaz estava dizendo, eu estou sendo bondoso com você porque você merece. Porque você agiu de maneira bondosa e leal com a sua sogra, mesmo sem ser a sua obrigação. Veja então o que aprendemos aqui. O bem que fizermos a alguém, em algum momento Deus nos recompensará. Às vezes pode não ser aquele alguém a quem nós agimos de maneira agradável e generosa, porque nem sempre as pessoas sabem retribuir o bem que lhe fazemos, mas Deus que vê do céu o bem que fazemos a elas, Ele saberá nos recompensar no momento certo e do jeito certo, quando nós menos esperarmos. Naquele dia, no campo de cevada, esse encontro foi a primeira situação de alegria que Ruth viveu desde a morte do seu esposo em Moabe. Vejam o que ela responde para Boaz. Respondeu ela, versículo 13 do capítulo 2. Ache eu graça em teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem sequer como uma das tuas criadas. Ou seja, eu sei que nem sequer faço parte das tuas servas, das tuas empregadas, mas você está me tratando tão bem como se eu fosse uma delas. Isso está me deixando alegre, isso está consolando o meu coração. Afinal de contas, desde a sua série de desventuras e tragédias, perder o seu marido, perder o seu esposo, perder seu cunhado, perder o seu sogro, ficar desamparada com a sua sogra. Era uma série de desgraças, mas agora Deus estava começando a trazer alegria para aquela jovem através de quem? Através de Boaz.
que também era um estrangeiro, mas agora ele estava se mostrando como alguém próximo dela. A generosidade de Boaz também nos ensina o seguinte: façamos o bem a todos. Não precisamos, às vezes, de grandes coisas para deixar um sorriso no coração das pessoas. Às vezes, um pequeno presente, uma pequena palavra, um mimo, como a gente gosta de mencionar. Pequenas coisas podem trazer grandes alegrias a corações tristes. Então, durante o nosso dia, durante a nossa jornada aqui na Terra, vamos sempre pensar como nós podemos trazer alegria às outras pessoas. Como nós podemos trazer a elas um sorriso no seu rosto. Às vezes, elas estão passando por problemas e lutas que nós não conhecemos. Vamos fazer de tudo para não tornar a vida das pessoas ao nosso redor mais difícil do que elas já são. No segundo item, nós lemos o tratamento de Boaz durante o almoço. Ele convida a Ruth para o almoço. À hora de comer, Boaz lhe diz: achega-te para aqui. Ou seja, não fique aí isolada, não fique aí sozinha. Ele procurou acolher aquela estrangeira no meio dos outros. E ele, como era o líder do clã, como era o dono da propriedade, o seu exemplo também irradiava para todas as demais pessoas. Chega-te para aqui, come do pão, molha no vinho o teu bocado. É bom lembrar que naquela época havia vários tipos de vinho. O vinho era muitas vezes até uma substituição do próprio líquido da água. Havia vários tipos de vinho, nem todos eles eram altamente alcoólicos, eram muito utilizados na maioria das refeições. E assim ela fez. Ela sentou-se ao lado dos segadores, dos trabalhadores, e ele lhe deu, Boaz, serviu a ela grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda sobejou, ainda sobrou. Assim, esse convite de Boaz a Ruth para almoçar com ele e os trabalhadores era uma grande honra, era uma grande generosidade, era muita bondade. Veja, portanto, a maneira que aquele homem se comporta. O normal era a mulher servir ao homem, principalmente uma estrangeira, uma serva, mas ele se comporta de uma maneira generosa, de uma maneira nobre. Ele se levanta para servi-la. Ruth igualmente mostrou sua generosidade ao guardar um pouco do seu almoço que tinha sobrado para a sua sogra, para Noemi. Então nós vemos tanto amor e bondade em pequenos gestos, o que nos leva a pensar, será que nós não podemos fazer isso também no nosso dia a dia? Pequenos gestos de amor e carinho, de bondade e de bom trato às pessoas que estão ao nosso redor. Ali Ruth estava se sentando como membro de uma importante família israelita. Não é difícil ver em tudo isso a mão de Deus, a mão de Jeová, o provedor, na retaguarda dos atos generosos de Boaz. Vemos Deus usando Boaz e sua generosidade para com Ruth. Então, vamos nos permitir também sermos instrumentos de Deus para fazermos a bondade aos outros. Deus não vai enviar um anjo do céu para ajudar as pessoas. Ele vai nos usar para ajudar outras pessoas que precisam de uma palavra, de um alimento, de alguma ajuda, de muitas vezes alguma direção que elas não têm. Então que nós possamos nos deixar permitir ser instrumentos de Deus para ajudar e abençoar a vida de outros. Terceiro item do segundo tópico, a orientação de Boaz aos servos. Levantando-se ela para rebuscar, ou seja, para catar as espigas que caíam durante a colheita, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas, ou seja, os feixes de trigo e cevada já colhidos, deixai-a colher, não a censureis, ou seja, sejam gentis com ela, não a incomodem, não a repreendam, deixem ela colher onde ela quiser. Ou seja, Boaz estava sendo mais do que generoso, ele estava sendo protetor daquela mulher. É bom que lembremos que Ruth, além de ser estrangeira, era moabita e era mulher. Ela era triplamente vulnerável. Dessa forma, a proteção de Boaz a ela era também uma advertência, de uma forma velada, a qualquer um que pensasse de lhe fazer mal. Olha, não faça nada com esta mulher. Ela está sob a proteção do dono do campo, Boaz,
que também é uma pessoa influente e poderosa da sociedade. Então, se você fizer alguma coisa de mal a esta mulher, você pode ter problemas com uma pessoa rica, poderosa, influente e dono aqui deste campo. Veja como Deus estava usando a influência e a condição social de Boaz para proteger aquela mulher. Deus poderia ter mandado anjos, seres espirituais? Poderia, mas Ele se agrada de usar a nós, seres humanos, para de alguma maneira abençoar o nosso semelhante. Portanto, os servos de Boaz não poderiam nem reclamar dela, pois o ato de autorização de Boaz foi além da exigência legal. E como resultado de tanta generosidade, vejam só, Ruth trabalhou aquele dia todo, amarrou seus feixes, levou para a eira. O que era a eira? Era uma outra parte do campo, geralmente feita de pedra ou terra bem batida, onde as espigas eram batidas para separar a palha dos grãos. Era a operação chamada de debulha. Observe, portanto, o trabalho que essa moça precisou ter. Além de passar o dia colhendo espigas, ainda tinha que debulhar o que ela havia colhido. Apesar do tempo de espera pela permissão, afinal de contas, ela não era a única a usar a eira. Havia outras fazendo a mesma coisa. Mas mesmo assim, a colheita foi muito boa. A Bíblia nos fala que ela colheu quase um efa. Um efa eram aproximadamente 22 litros de cevada, cerca de 13 quilos de cevada, o equivalente ao salário de metade de um mês, isso em um único dia. Portanto, era uma produção muito boa, e tudo isso graças à generosidade de Boaz. Desta forma, a generosidade de Boaz permitiu que ela conseguisse em um único dia o salário de metade de um mês em cevada. O que aprendemos com isso? Que as oportunidades que Deus nos concede para mostrarmos nossos dons e talentos, nós precisamos aproveitar essas oportunidades, mostrar o nosso trabalho, nossa disposição, sermos proativos. Foi isso que Ruth fez. Boaz poderia ter simplesmente entregue aquela cevada diretamente a ela sem precisar fazer força. Afinal, 13 quilos de cevada, para alguém como ele, não era nada. Mas ele, de uma certa forma, testou a força de trabalho, a perseverança daquela jovem. E Deus fez com que ela tivesse essa oportunidade através de Boaz. O que aprendemos com isso? Vamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos concede. Ao mesmo tempo, vamos deixar que Deus nos use para nós concedermos oportunidades para que outros mostrem seus dons e talentos. E dessa forma, ambos seremos abençoados. O terceiro e último tópico nos fala sobre o relatório do dia. Ruth faz o relatório a Noemi. Portanto, na sequência, Ruth toma todo aquele efa, toda aquela cevada que ela havia colhido e veio à cidade. Ela não estava na cidade, estava no campo. Veio andando do campo até a cidade. Mais trabalho. E ela viu a sua sogra, tudo o que ela havia apanhado e também o que sobrara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Era o restante do almoço que ela havia comido em companhia de Boaz e dos trabalhadores. Ela havia comido, se fartado e guardado para levar para sua sogra. Olha só, que coração bondoso, que coração generoso. Nós precisamos ter um coração assim também. Deixemos que Deus possa nos usar para abençoar a vida de outras pessoas. Pode ser com o pouquinho que temos. O pouquinho que Deus nos concede, nós podemos abençoar a vida das outras pessoas de uma forma maravilhosa. Essa abundância não passou despercebida a Noemi. Sua sogra logo viu que a quantidade de cevada que Ruth trouxe era superior ao volume que um homem respigava em um dia de trabalho. Era uma quantidade muito grande para um dia de trabalho. Além dessa grande quantidade de cereais, o gesto afetuoso de Ruth animou Noemi, trouxe esperança, expectativa a Noemi. Quando elas voltam para sua terra, elas voltam com uma mão na frente e outra atrás.
ou seja, sem nada, sem talvez ter até o que comer. Mas agora, Deus estava começando a trazer para aquelas duas mulheres, aquelas viúvas desamparadas, Deus estava começando a ampará-las. Veja então que esse pequeno gesto acaba fazendo com que Noemi volte a ter esperança e alegria. Ruth, depois de um dia de colheita no campo de cevada, coloca comida pronta nas mãos de Noemi, além da cevada que supriria a casa dela por muitos dias. Noemi fica alegre, entusiasmada. Diz aqui no versículo 19, sua sogra lhe perguntou, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu, que te favoreceu. E relatou Ruth a sua sogra com quem ela tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E qual a resposta de Noemi? Bendito seja ele do Senhor. Ou em outras traduções, louvado seja Deus, glória a Deus. Ela estava louvando a Deus pela grande bênção que havia chegado em suas mãos. E aí ela responde, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, a sua bondade, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela estava reconhecendo, Deus não deixou de ser bondoso, nem com aqueles que morreram, se referindo ao seu marido e aos seus filhos, pois o seu marido, Elimeleque, era chegado a Boaz, era próximo de Boaz, eles eram do mesmo clã. Então toda esta série de coincidências fazem com que Noemi reconheça, Deus está nos abençoando, Deus está se lembrando de nós, Deus está nos favorecendo. E percebendo a mão de Deus, Noemi faz uma oração, pedindo ao Senhor, o justo juiz, que recompensasse Boaz pelos seus atos de bondade. Ruth responde que havia trabalhado na parte do campo que era de Boaz. Veja que até então, Ruth nada sabia de Boaz, e por isso ela fica espantada pela generosidade e bondade daquele homem. Em toda a sua fala, Noemi reconhece Deus como o supremo agente da bênção. Veja que no outro capítulo, e mesmo quando ela chega até a sua cidade Belém, quando volta das terras de Moabe, ela reconhece que tudo que havia acontecido com ela, suas desventuras, suas desgraças, tinha sido por ação de Deus. Ela sabia que todo o mal que havia acontecido em sua vida havia sido porque Deus quis assim. Deus permitiu, ela não se lamuriava, ela não reclamava de Deus, mas ela reconhecia que assim como Deus é aquele que ordena o castigo, assim Deus é aquele que ordena a bênção. Que nós possamos reconhecer isso em nossa vida. Passamos por momentos de luta, de dificuldade, de castigos, mas nesses momentos nunca deixemos de nos lembrar, Deus é aquele que nos abençoa. E que mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, é por permissão dele, é porque ele está deixando, mas chegará o momento em que ele também se compadecerá de nós e nos abençoará. A providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas, e é assim que podemos ver que a graça de Deus pode se apresentar com um rosto humano. Aprendamos, então, a sermos agentes da providência divina. Vamos aprender a deixar que Deus nos use para, com a nossa vida, através da nossa instrumentalidade, podermos sermos um canal de bênção para outras pessoas. Ao cuidar das necessidades de Ruth e Noemi por causa de Boaz, Jeová demonstra bondade e cuidado para com as viúvas, como ele promete no Salmo 146, versículo 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. No último item do último tópico, o fim da colheita. Assim passou ela, Ruth, a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabaram, e ficou com a sua sogra. Eram várias semanas de colheita, e Ruth, apesar de ter conseguido em um dia o que ela conseguiria talvez em 2, 3 semanas, mas ainda assim ela continuou trabalhando até o final da colheita. Vemos então que ela era uma pessoa esforçada, perseverante. Não era o tipo da mulher que comia o pão da preguiça. A conversa entre a sogra e sua nora se mantém animada. Ruth conta a Noemi que Boaz lhe deu até mesmo permissão para continuar respigando ali
até o fim da colheita. E a pronta reação de Noemi foi de concordância. Concordância porque sabia que dessa maneira Ruth estaria protegida. No versículo 20, Noemi explica a Ruth quem era Boaz. Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores ou resgatadores. Eram pessoas de alta influência, de alta posição dentro das tribos, dentro dos clãs. Disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, minha filha, que fique com as moças dele, para que noutro campo não te encontrem. Ou seja, em outro campo poderá você não ser tão bem tratada assim. Então fique onde te trataram bem. Dessa maneira, vemos que Deus providencia tudo aquilo que necessitarmos através da vida de outras pessoas. Então que nós também possamos ser uma maneira, um instrumento de Deus agir na vida do nosso próximo. Veja que em toda essa história, o tema da colheita está presente nos 2 primeiros capítulos de Ruth. O primeiro, com o começo da colheita, e o segundo capítulo com o fim da colheita. Mas a atitude de Ruth, o consentimento de Noemi e a benevolência de Boaz explicitam, deixam clara a graça de Deus. O plano de fundo da história é a colheita. E dessa forma Deus quer nos ensinar o seguinte: o que nós plantarmos, nós colheremos, tanto nesta vida quanto na eternidade. Como sempre eu gosto de lembrar, Deus não ficará devendo nada a ninguém. Plantemos, então, sementes de alegria, de fé, de cuidado, de perseverança e de amor, e no momento certo nós colheremos. Talvez nós mesmos não vamos a colher, mas os nossos descendentes serão abençoados pelas sementes que plantarmos hoje. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Somos desafiados a sermos um canal da providência divina para indicar às pessoas o caminho da verdadeira esperança. Nos tornamos o rosto da graça de Deus para elas. Então, que através do nosso rosto, através da nossa vida, outras pessoas possam ver Deus, possam crer em Deus, possam ter a certeza que, por mais que este mundo seja mau, hostil e terrível, existe um Deus de amor e de bondade que se preocupa conosco. Que o Senhor nos abençoe. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.